Jornal das 6. Entrevista. Olha, como prometido no início do programa, nós vamos encerrar o Jornal das 6 hoje falando do sistema prisional do Estado. 2 presos foram assassinados em apenas uma semana dentro de presídios potiguares. É para falar mais sobre o assunto que já está aqui conosco no estúdio da 96 FM, o juiz de execuções penais, doutor Henrique Baltazar, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, doutor. Boa noite. O senhor postou no seu Twitter, pelo menos um mês atrás, eu acho, um alerta sobre essas mortes no sistema prisional. Os presídios potiguares estão realmente ameaçados dessa perda de controle novamente, doutor Henrique Baltazar? Olha, eu não adivinho o futuro. Sim. Eu analiso os fatos, eu trabalho com execução penal desde 1990, então conheço como funciona o presídio, conheço como funciona o sistema prisional, conheço a forma que os presos agem e também como as facções agem. Então eu tenho advertido o Estado, como eu fiz isso no governo Robson, advertindo desde o começo do governo e terminou acontecendo em janeiro de 2017, aquele massacre. Estou agora advertindo o governo. O Estado, o que está acontecendo? Bom, a Polícia Militar precisava de homens e não tem concurso, não coloca novos policiais, e onde ela foi buscar esse pessoal, tirou dos presídios, os PMs que estavam trabalhando na guarda externa dos presídios. Ela saiu retirando, né? Então o sistema prisional teve que ocupar esse presídio. O sistema prisional tem um número de agentes razoável, que estava dando certo para a quantidade de presídios que tinha, só que sem contar que tinha que estar também nas guaritas. E aí teve que retirar pessoal para as guaritas. Bom, uma estrutura física dos presídios que foi melhorada bastante nos últimos 2 anos, mas que o estilo que foi montado é o estilo que a gente chamaria olho do dono. Ou você tem que estar direto, perto, eles chamam presença ou proximidade, segurança por proximidade. Os agentes penitenciários têm que estar sempre presentes ali dentro dos pavilhões. Para isso precisa de gente, né? Se você não consegue ter o número de agentes penitenciários suficientes, isso vira um problema. Mas não é só esse o problema. Bom, nós tivemos um fenômeno aqui no Estado que uma das facções criminosas se tornou bastante forte e praticamente assumiu o controle de todo o crime aqui no Estado, né? Algumas regiões do Estado continuam com a outra, mas uma delas está bem forte. E aí ela pode se dedicar mais a enfrentar o Estado, em vez de estar nessa guerra com a outra facção. A facção ficando mais forte, o Estado tem que também estar preparado para enfrentar. O terceiro ponto é a quantidade de vagas no sistema. Nós temos, aqui chamam a superpopulação, mas nós não temos superpopulação carcerária. Nós temos congestionamento, nós temos muita gente em poucas unidades. Por quê? Porque o Estado fechou várias unidades que tinham problemas, que não estavam adequadas para funcionar, e juntou os presos em poucas unidades, e aí criou um congestionamento, muita gente em pouco espaço. O Estado precisava passar para outra fase, que era a construção novamente, a abertura de mais unidades prisionais. E o Estado começou a trabalhar isso. Do ano passado, o Estado começou a construir 3 pavilhões no complexo da Alcaçuz, que vai dar uma capacidade, vai aumentar mais uma capacidade de uns 700 presos no presídio. Não vai que vai caber mais 700 presos. Vamos distribuir melhor os presos que já estão lá, porque já esses 700 já estão lá ocupando espaço que não havia, né? Entretanto, precisa de gente também para cuidar desses presos, desses outros pavilhões. E de onde está esse pessoal? Não tem esse pessoal. Então, o número de agentes penitenciários, que era razoável para a situação anterior, ela precisa distribuir agora mais para 3 pavilhões de Alcaçuz, para 700 presos, e mais para guarnecer guarita de várias unidades prisionais de onde a PM saiu, né? Isso é uma situação que, com a quantidade atual de agente penitenciário, não dá conta. Digamos, dá conta, mas sem conseguir manter os procedimentos de segurança que eram mantidos até então. No momento que isso acontecer, e eles vão ter que fazer, esses agentes, eles não vão conseguir mais manter os procedimentos, como eles chamam, procedimento operacional padrão, que era o que era feito até então, que estava sendo feito, que conseguia com isso manter a segurança total do sistema prisional, tanto que você há 2 anos não ouvia mais falar em fuga nem morte no sistema prisional, raramente acontecia, e aí o Estado
sem ter esse pessoal suficiente, ele começa a perder esse controle. A pergunta inevitável, doutor Henrique Baltazar, o senhor acha que essas mortes têm alguma relação, de relação que eu digo o seguinte, o senhor disse que há 2 anos que não havia nenhum tipo de incidente dentro quase não havia incidente dentro dos presídios. Isso tem alguma coisa a ver com a saída da equipe do Mauro Albuquerque? O senhor atribui isso a uma certa frouxidão no trato do sistema prisional do Estado? Ou isso seria uma coisa inevitável na medida em que você tirasse os policiais que estavam dentro dos presídios, como o senhor falou, das guaritas, e teriam que relocar esses agentes para esses locais dos policiais? Seria uma coisa inevitável? Ou o senhor acha que com o Mauro Albuquerque e sua equipe isso não teria acontecido? Olha, uma coisa tem a ver um pouco com a outra. O estilo Mauro Albuquerque era um estilo mais de guarda do presídio. O Mauro estava sempre dentro dos estabelecimentos prisionais e acompanhando os procedimentos e exigindo procedimentos. O estilo do doutor Pedro é um estilo diferente. A ideia que ele trabalha é mais de humanização, não só do trato com os presos, mas, como ele disse, humanização do trato com os agentes prisionais. E o que isso significa? Uma menor exigência em relação aos agentes prisionais, né, os agentes penitenciários. Bom, tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. Você tem 1.000 e tantos, não sei exatamente o número como está hoje de agentes, mas cerca de 1.400 agentes penitenciários. Você tem no meio excelentes profissionais, o pessoal dedicado, interessado, e tem aqueles que, se ninguém estiver empurrando para trabalhar, isso acontece em qualquer serviço, em qualquer empresa, em qualquer lugar. Aqui você coletividade. Você tem colegas seus aqui que só trabalha porque o chefe fica lá, bora, vamos fazer. Senão não faz, né? Então, o estilo faz com que algumas coisas mudem. E a mudança também o secretário Pedro chega aqui no Estado, ele não conhece o pessoal que trabalha no sistema daqui, né? Ele, apesar de bem intencionado e tem ideias, até porque ele sofreu um problema muito sério lá no Amazonas, e ele que não era necessariamente culpa dele, mas ele aconteceu com ele na secretaria lá, e ele não pode correr esse risco novamente de acontecer essa mesma coisa aqui, porque ele vai ficar carimbado por isso, né? E aí ele tem que mostrar de trabalhar de forma que não aconteça. O problema é que também ele não está conseguindo o apoio da governadora como deveria, porque ele não tem o poder de nomear os agentes penitenciários, que nomeia a governadora. A destinação de recursos, por exemplo, que não é só número de agentes, por exemplo, de áreas operacionais. Com a redução de áreas operacionais pagas aos agentes, também diminuiu a quantidade de agentes de serviço nos presídios. Você tem, infelizmente, não vou nominar qual presídio que está acontecendo, mas você tem presídios que não há, de forma alguma, agentes, número suficiente para enfrentar, por exemplo, uma tentativa de resgate. E tem uma coisa, já quase acontecia este ano já no Estado. Não aconteceu graças ao pessoal de inteligência, principalmente do GAECO, que conseguiu evitar isso. Foram transferidos uns 20, mais ou menos, penados perigosos para o Presídio Federal do Estado este ano, porque para evitar que acontecesse um resgate. Isso vai conseguir enfrentar até quando? Se você não tem pessoal suficiente. Eu recebi relatos de presídio de agente penitenciário que diziam: não temos o que fazer. Se houver uma tentativa de resgate, a gente pula o muro e vamos embora. Eu perguntaria, doutor Baltazar, o seguinte: o senhor, na condição de juiz das execuções penais, primeiro pelo longo tempo que o senhor já tem de convivência com as questões nessa área de penitenciária, dessa política toda, tem conseguido manter um diálogo, tem conseguido colocar essas análises para as autoridades estaduais do Poder Executivo que mexem com esse assunto? Ou o senhor, digamos assim, não é, vez por outra, pelo menos convidado para dar alguma sugestão? Não existe esse diálogo? Não, existe um diálogo muito bom com o secretário Pedro,
o doutor Pedro, a gente conversa, vemos, analisamos o problema. Eu tenho certeza que ele tem uma visão parecida com a minha de certos pontos, só ele não tem como fazer muitas coisas, né? Como executar. Isso é mais isso em alguns pontos, né? Evidentemente que ninguém concorda com o outro em tudo, né? Mas ele tem vontade de fazer, ele tem vontade de melhorar, ele sabe problemas que acontecem e vê que precisa tomar providência. Entretanto, quem tem o poder de nomear é a governadora, né? Isso aí eu nunca falei com ela, nunca fui no governo Robson, com todos os problemas, os atritos que nós tivemos. Desde o terceiro dia do governo já fui chamado à governadoria para conversar e mostrar a situação, e eu não ouvi, não tomou providência, mas pelo menos sabia. O senhor ainda não sentou com a governadora Fátima Bezerra? Não, na verdade eu nem conheço a governadora. Eu tenho uma dúvida para o senhor, que essa morte nesse final de semana aconteceu ao mesmo tempo em que houve um motim em Manaus? Não, as mortes foram uma na quarta-feira e outra na sexta-feira. Na quarta-feira, uma na quarta dentro do pavilhão fechado do Complexo Penal João Chaves. Um preso foi morto por asfixia mecânica, e na sexta-feira um preso do pavilhão do Semaberto foi morto por espancamento. Isso informações extraoficiais, porque o Estado não confirma isso aí. Eles confirmaram então, que foi entre o dia 24 e 25. Mas na verdade foi um na quarta, outro na sexta. No sábado é que a facção criminosa, que acredita-se tenha sido a mesma que determinou as duas outras mortes, até porque ela que controla basicamente hoje Natal, o crime Natal, essa facção proibiu a entrada dos presos do regime semiaberto no Complexo João Chaves. Tanto que dos 159 presos que se recolhiam à noite lá no presídio, apenas 39 se recolheram. A minha dúvida era no sentido de que quando começou em 2016, houve aquela crise em Manaus, depois houve aqui, e aí na sequência RN tem morte no sistema prisional. Manaus teve uma rebelião, 46 mortos, segundo a última contagem. Minha dúvida era... veio o Ceará... A minha dúvida era se havia a possibilidade das coisas se repetirem em eventos relacionados. Porque ontem, nos 2 dias em Manaus, tivemos também, no Amazonas, mais uma vez, 15 mortos num dia e 10 mortos no outro. Hoje, mais 10 mortos foram anunciados lá no sistema prisional do Amazonas. 42 46 mortos em 4 presídios em Manaus. Já aumentou mais o número que eu tinha, que é de algumas horas atrás. Um questionamento que... Deixa eu só colocar. Pois não. Eu não creio que há ligação, e não houve ligação, janeiro de 2017, aqui com aqueles fatos que aconteceram aqui com o que aconteceu no Amazonas. Não é a mesma facção. A facção que o PCC, que foi vítima lá no Amazonas, ele atacou aqui, mas ele atacou, o ataque que ele fez aqui em janeiro de 2017 foi 2 motivos. Um, preventivo, porque ele sabia que ia ser atacado pelo sindicato se ele não atacasse. Então foi esse ataque preventivo, não foi vingança, foi preventivo antes que fosse atacado. E o segundo ponto foi a tentativa de assumir o controle. O objetivo também era assumir o controle da unidade prisional. Se você escuta interceptação telefônica dessas facções, você observa o que eles fazem. Eles dizem: o presídio é nosso, o presídio é da facção tal. Eles não concordavam, eles queriam que o presídio, como o Alcaçuz na época estava dividido, a penitenciária, uma parte era dividida num presídio, uma facção, outra parte para outra, eles não aceitavam isso, eles queriam ser o presídio todo deles, a faculdade, como eles chamam, né? A faculdade ser toda deles. E aí, por isso que foi uma guerra para tomada de espaço, né? E hoje eles não têm ainda, nenhuma facção controla nenhum presídio do estado do Rio Grande do Norte, apesar de algumas predominem mais em algumas unidades prisionais, mas não há controle ainda das facções. A preocupação não é que perca-se esse controle pelo Estado. Essas duas mortes acendeu o sinal amarelo? Deveria ter acendido para o Estado. Para mim, na verdade, o sinal amarelo está aceso já há alguns meses.
Desde quando eu comecei a mostrar que tenho preocupação, porque eu não via algumas providências que são, né? Porque o sistema prisional não precisa, não, quando vai contar tudo muito bem, de um certo momento vai acontecer, não, tudo no sistema prisional as coisas vão acontecendo, é um crescendo, vai acontecendo uma coisa, outra coisa. E quando você começar a acontecer coisa, ou o Estado vai para cima e enfrenta e vence, ou o próximo passo vai ser pior. Né? Foi assim que por isso chegou a janeiro de 2017, porque o Estado saiu se perdendo uma coisa, perdendo outra, saiu em pequenas batalhas, perdendo pequenas batalhas até perder todo o controle do sistema, e lutou fortemente e venceu e recuperou em meados de 2017. E hoje o Estado ainda tem um controle, mas começa a acontecer pequenos fatos, um fato, outro fato, que somados pode terminar a, de novo, perder o controle do sistema. Uma informação, duas para concluir. A primeira tem a ver com o assunto da entrevista. O vice-governador Antenor Roberto anunciou há pouco que o Estado vai convocar 122 agentes penitenciários neste ano. As convocações deverão ser entre julho e outubro. Segundo ele, o governo pretende preencher todas as vagas abertas para melhorar o atendimento aos familiares, aos advogados, a quem está preso, é o destaque desse momento da Tribuna do Norte. E a Justiça declarou inimputável o esfaqueador de Bolsonaro, Adélio Bispo. Significa dizer que ele não pode ser criminalmente responsabilizado e, se for condenado, terá que ser recolhido a um manicômio judiciário. Doutor Henrique Baltazar, o cara meteu a faca num candidato a presidente na época e é considerado agora inimputável. É possível. Nós temos nessa unidade psiquiátrica do sistema penitenciário em Natal várias pessoas que mataram outras pessoas, né? E realmente são loucos, doentes mentais, de loucos de todo gênero, como dizia o antigo Código Civil, né? Eles têm problemas mentais, e pessoas com problemas mentais, pessoal, eles podem ser facilmente convencidos a matar alguém, né? Então é possível, ou seja, eu não sou, não examinei o caso, foi peritos que examinaram, se a justiça lá determinou, porque a perícia realmente mostrou que esse rapaz tinha isso aí. Agora deve cumprir uma unidade psiquiátrica, uma medida de segurança. Sobre essa nomeação do agente penitenciário, eu espero que não seja tarde demais quando for nomear isso no segundo semestre. Eu espero que não seja tarde demais. Eu espero que até lá, o Estado não tenha perdido o controle. Vale a pena a gente rezar para isso? Olha, eu não sei. Não sei se a governadora acredita muito nisso aí, mas tem gente que frequentou missa sem acreditar muito, entendeu? Então, então, bom, vamos lá, né? Eu espero que se não rezar, pelo menos torcer, né? Olha, aqui conversamos mais uma vez, ele sempre muito gentil com o Jornal das 6, conversamos mais uma vez com o juiz de execuções penais, doutor Henrique Baltazar. Muito obrigado pela sua presença no Jornal das 6, mais uma vez, obrigado. Continuo sempre à discussão, como eu costumo dizer, né? Eu sou servidor público, tenho que prestar contas do meu trabalho a quem me paga, que é o cidadão, que é o público. Sem dúvida. Olha, o Jornal das 6 vai ficando por aqui. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado a Dinarte Assunção, Marcos Aurélio Sá, Marcão, Tom Araújo, Ciro Marques, Aissa Freire, Edmo Cinedino, Bill Boy e Gil Boy. A gente volta amanhã. Agora, Sua Excelência a Justiça, com o jornalista e advogado Gustavo Negreiros e o grande doutor Canindé. Um abraço, até lá. Boa noite. Até amanhã. A 96 apresentou Jornal das 6.